Sejam bem-vindos ao canal aberto, retornando na grade da programação da Vale TV neste ano de 2016, hoje para falarmos sobre 89 anos da nossa cidade, Novo Hamburgo. Nascida da perseverança e da força do imigrante alemão, o povoado que começou a formar a partir de 1824, concretizou a sua emancipação política em 5 de abril de 1927. Para incrementar ainda mais informações sobre estes 89 anos da nossa Novo Hamburgo, estão conosco na bancada hoje o engenheiro agrônomo, fundador da Emater Ascar RS, Odilo Antônio Friedrich. Também conosco o jornalista, historiador, vereador, suplente de vereador aqui na cidade, assessor do deputado estadual Gilmar Socella, Felipe Kuhnbrau, que estuda muito a história, não só da cidade de Novo Hamburgo, mas de toda a nossa região. Aqui ao meu lado, jornalista, músico, compositor, participou do movimento estudantil, conhece muito a história da nossa cidade, é o nosso atual secretário da Cultura de Novo Hamburgo, Carlos Mosman. E também conosco o artista plástico, ilustrador de livros, ativista cultural, autor de diversas obras, divulga Novo Hamburgo por todo o mundo em suas exposições, Anderson Neves. Em primeiro lugar, queremos agradecer a presença de todos vocês, sejam todos bem-vindos. E nesta 1h30 que estaremos aqui hoje, retornando com o nosso canal aberto, queremos recordar um pouco da história e também salientar as importantes situações que vivemos nesses 89 anos. Eu costumo dizer que o seu Odilo tem a idade de Novo Hamburgo, né? São meses de diferença ali, né? Abril para julho, 3 meses. Seu Odilo, vamos começar com o senhor, então. Seja bem-vindo. O que dá para nós recordar da sua infância, nesses 89 anos de idade e 89 anos de cidade de Novo Hamburgo? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito de estar participando dessa reunião, porque é a oportunidade que a gente tem de divulgar um pouco mais a nossa cidade e mostrar um pouco da história que existe por trás de tudo isso, que não surgiu do nada, surgiu do trabalho, do esforço, do empenho de um grupo de gente que veio de fora, inclusive, sem conhecer nada, sem muitos recursos, mas que ajudou a construir a riqueza que nós podemos dizer que ainda né, do nosso Rio Grande e do Brasil também. Mas eu não sei por onde começar a relatar alguma coisa sobre 89 anos. Eu me lembro, a partir dos 4 anos, eu me lembro, tenho consciência, né? Eu ganhei de um tropeiro que passava lá por casa, aliás, eles acampavam lá, porque tinha uma mangueira grandona lá e eles acomodavam os burros e os cavalos de noite quando passavam por aqui, no tempo dos tropeiros. E aí, em reconhecimento ao favor de dar a pousada para essa gente, eu sei que eu ganhei uma petiça. Olha! De um tropeiro, né? Uma petiça baia que me acompanhou até terminar meu ginásio. Eu ia com ela para o Colégio São Jacó, naquela época, lá em cima, na Fevale 1. Então, era assim uma coisa que eu me lembro que me marcou, né? Esse presente que eu recebi aos 4 anos de idade. Então, desde aquela época, eu tenho mais ou menos consciência do que passou enquanto eu tive
passando por essa terra também, né? Com certeza, muitas histórias como esta que a gente acabou de ouvir, só vai nos relatar aqui durante esse programa. Carlinhos Mosman, vamos por idade aqui, né? É mais um que conhece boa parte dos 89 anos, é isso? Conheço, vamos dizer assim, 65, menos 4, menos 5. Mais de 60, vamos deixar assim, né? 65. Uma das lembranças que eu tenho é que quando estava sendo asfaltada a Joaquim Nabuco, Olha, eu fiz 6 anos de idade. 6 anos de idade. Eu me lembro que eu estava asfaltando ali, então aí sobrava aquele cascalho, né? Eu pegava aquele cascalho e tirava nos carros que passavam. Eram raros os carros, né? E claro, a cidade pequena, né? Não me lembro quantos habitantes tinha, mas evidentemente meu pai chegou em casa e passou um pito, né? Com 6 anos de idade fazendo uma coisa dessas. Que barbaridade, né? Então, essa é uma das lembranças que eu tenho da Joaquim Nabuco ser asfaltada. E me lembro que eu tinha 6 anos de idade porque foi muito forte, o pito marcou muito, né? A partir daquele tempo eu virei adulto. Com 6 anos de idade passei a me comportar, entender que certas coisas não se fazem e tal. Mas, na verdade, eu conheço bastante da história por ter vivido e também por ter me interessado bastante por ela, né? E acho interessante, gosto muito de falar sobre o assunto, inclusive para desfazer alguns mitos ou, enfim, provocar algumas reflexões. Eu acho que a nossa história é muito mais interessante do que a gente supõe, né? Embora tenha coisas que não sejam tão, enfim, tão especiais como se diz, né? Uma coisa, por exemplo, que é de suma importância, que as pessoas não se dão conta, é que aqui na nossa região, no Vale dos Sinos, e de maneira muito especial no Novo Hamburgo, foi o primeiro lugar onde se teve liberdade religiosa no Brasil. Porque até então o que a Igreja Católica, ela era a igreja oficial do Estado, era a única admitida. Não podia ter outra igreja. Não poderia. Mas pela necessidade de trazer imigrantes para povoar essa área, o sul do Brasil, né? E como vinham da Alemanha e ali tinha muitos luteranos, o governo imperial fez essa concessão de dar liberdade de culto. Não plena, porque as igrejas, os templos evangélicos não podiam ter torre, tá? Até isso causa algumas coisas interessantes, como aquela igreja de Hamburgo Velho, o templo luterano, a torre é mais antiga do que o corpo da igreja, né? Porque existia o templo, daí foi construída a torre, daí se demoliu o templo para construir um templo maior. Então a torre é mais antiga do que o templo, né? Isso teve uma importância fundamental no desenvolvimento, eu digo, do Brasil. Porque o que isso determinou? O luterano precisava estudar a Bíblia. Essa era uma condição básica da fé luterana. O livre-arbítrio, o direito e o dever de estudar pessoalmente a palavra de Deus, o Evangelho e a Bíblia, né? E não depender da tradução feita pelo padre católico ou pelo pastor mesmo da igreja evangélica. Então, para poder estudar a Bíblia, tu tinha que saber ler. Então, começou aqui a existir um movimento de alfabetização, de educação, desde a mais tenra infância. Bom, como a Igreja Católica era a igreja oficial, logo se percebeu que isso ia causar, vamos dizer assim, o desenvolvimento extraordinário, né, de um grupo de cidadãos que não professavam a fé oficial. Isso determinou, então, uma competição. Começou a ser feito investimento em educação por parte da Igreja Católica, né? E isso foi um diferencial muito grande da nossa região, né? A nossa região
perante outros lugares do Estado e de todo o Brasil. E eu gosto de lembrar, então, e afirmar e chamar a reflexão exatamente esse fato. O que determinou o sucesso desse empreendimento não foi só o amor ao trabalho que existia de parte do imigrante alemão, isso é um fato, existia sim, né? Mas, de uma maneira muito especial, esse diferencial cultural e educacional. Mas, aqui foi um dos primeiros lugares onde a família ela foi constituída de uma forma, dessa forma como a gente conhece, via de regra, é a família de pai, mãe, filhos, né? A família brasileira não era assim, salvo raras exceções, os mais nobres tinham essa família, mas de resto a família era matriarcal, né? O português que veio para o Brasil, que veio colonizar o Brasil, ele não trouxe mulheres portuguesas junto. Ele tinha relações com outras mulheres índias e negras, né? Mas não casava com elas, não assumia os filhos. Então, a família brasileira era constituída de mãe e filhos. Essa era a família básica, né? Então, esse outro diferencial também favoreceu muito o imigrante alemão. E um terceiro fator que deve ser considerado, antes que a gente fique tão orgulhoso, nós construímos, nós fizemos... Nenhum outro povo, nenhum outro imigrante teve tanto favorecimento por parte do Estado quanto o imigrante alemão que veio para o Vale dos Sinos. Um especialista nesse assunto é o nosso historiador lá, né? Felipe Kuhn Braun, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Dentro Cláudio, dessa pauta que o Carlinhos deixou picando aqui, assume a bola e... Sim, cumprimentar, agradecer, estar aqui e cumprimentar o Odilo, você, o Carlinhos e o Anderson Neves, dizer que realmente o imigrante ele teve concessões no início, desde isenções de impostos ou até mesmo... As divisões de picadas também foram nessa época? Terra de graça, os lotes que... animais agora e ferramentas. Também, e comida no começo. Sim, sementes que foram dadas àquelas famílias, àqueles imigrantes. Porém, eu diria que já no momento do período da Revolução Farroupilha, houve uma grande dificuldade, porque, ao mesmo tempo que o Império ele concedia, ele era muito ineficiente, por exemplo, na questão da educação, em poder nomear professores para ministrar, então, essas aulas para as crianças. Mas, Felipe, isso todos os outros sofriam. Não, mas isso foi um reflexo também da nossa colonização, da questão, porque os investimentos, desde a época do Império, portugueses, foram muito pequenos na questão da formação cultural. Mas qual é o outro povo, qual é o outro contingente populacional do Brasil que teve algum investimento em educação? No Brasil foi muito precário. Agora, pois então, se nós pegarmos, eu quero compararmos dizer aqui assim, os nossos... o que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, gente, o imigrante alemão, ele sofreu, ele trabalhou, ele foi heróico em enfrentar as vicissitudes da terra, né? Mas ele foi, sim, ele teve vantagens sobre os outros. Benefícios? Os benefícios. Nos primeiros anos, Carlinhos. Não. Sim, o que vale dos primeiros anos. Porque depois da Revolução Farroupilha, não ganharam mais lotes. Outra coisa, a educação ela pode não ter sido concedida no Brasil, mas foi em vários outros países aqui. Basta dizer que os espanhóis, a questão da liberdade de imprensa, claro, por uma questão toda ligada ao Império lá. Do Brasil. Sim, mas o que eu digo é que aqui tiveram pouca, mesmo que, comparando, por exemplo, com a Argentina, com outros países onde eles chegaram, havia uma estrutura maior dada pelo próprio Estado, na própria formação educacional, cultural. O que eu estou dizendo é que o imigrante alemão ele foi extraordinariamente beneficiado no Brasil. E também o que ele recebeu no início da sua vinda aqui, nenhum outro povo teve em nenhum outro lugar do mundo. Agora, que os argentinos, os países de língua espanhola tiveram
maiores investimentos em educação, sim, isso é verdade. Mas em termos de Brasil, né, ele foi beneficiado. E isso não, eu acho que a gente deve entender essas coisas, né, deve reconhecer essas coisas para saber a nossa história real. Não é para nos diminuir, né? Nós, como eu disse, nós temos outras coisas extraordinárias. O fato de nós ter sabido conviver as duas religiões aqui, isso é um mérito muito especial nosso. Outro mérito muito especial nosso, o pensamento ecológico, ambientalista do Brasil, ele está fundado aqui, na nossa região, né? Estou falando de Hessler, em São Leopoldo, e de Luxemberger, filho de uma hamburguense, que se formou aqui em Novo Hamburgo. Então, nós temos que buscar os nossos reais méritos, né? Mas não fazer aquela coisa assim do super-herói alemão. Não, é uma história que nós temos, que é uma história particular, em que nós tivemos benefícios que os outros não tiveram. Foi extremamente difícil, eu duvido, né, que qualquer pessoa hoje, né, vai achar muito fácil carregar uma colheita de feijão e de milho, desbravar da maneira que eles desbravaram. Como eles fizeram. Foi duro, foi heróico, sim, né? Mas também devemos admitir, nós descendentes de os alemães e os seus descendentes, nós tivemos um benefício inicial muito grande, sim, né? Quer comparar com o negro? Mas isso também nós não podemos colocar, por exemplo, houve, mas eu digo assim, a estrutura como sociedade, tá? Você deu terra, mas você não concedeu a questão da educação, que eles tiveram que por si, e as igrejas foram fundamentais. Outra coisa, as igrejas foram construídas por eles, a liberdade de culto também não era assim, porque, por exemplo, até 1889, evangélicos sequer eram aceitos para cargos públicos, não tinham sequer o direito de votar e ser eleitos. Quer dizer, isso comparar com outros países aonde os alemães emigraram, em alguns são taxas menores, em outras são bem melhores, certo, o que se concedeu enquanto Estado, né? Porque, por exemplo, na época, você não dar educação, deixar dificuldades enquanto Estado para essas pessoas professarem a sua fé. E uma outra coisa que eu vejo assim que pouco se fala, a estrutura, enquanto estradas, ferrovias, hidrovias, era muito precária, muito precária. Então, isso era, muitas vezes, um desenvolvimento que as pessoas, as famílias, eles tinham que, através do cooperativismo, através da união, de certa forma, outra conquista importante, outro pioneirismo importante do alemão, o cooperativismo também foi criado pelos nossos imigrantes, né? Como é que é o nome do padre mesmo? Theodor Amstadt. Eu preciso colocar, agora de forma mais amena, né, o jovem que pegou toda essa linda história para o lado positivo, vamos dizer assim, das tafonas, né, e desenha em artes maravilhosas e, nas suas exposições, leva a cidade de Novo Hamburgo para o mundo. É isso, Anderson? Seja bem-vindo. Obrigado. Também é uma honra estar aqui junto, né, aprendendo cada vez mais. Bom ver os colegas, assim. O seu Odilo, eu já estive pintando o Casarão dos Friedrichs, né, há um tempo atrás, eu acho, 97. Já faz um tempinho, assim. E é interessante que a nossa arquitetura, né, ele falando dos tropeiros, eu relevo a história da minha família, né? Porque os tios do meu pai eram todos tropeiros, né? E o meu avô era carreteiro. Daí tem a carteira, eu tenho guardado, que não se diz, seria a carteira de motorista, né? Mas de carroça. E Manuel Zeferino, Vicente Neves. Então, e a nossa família tem uma história também com Novo Hamburgo, porque que nem aqui o Carlinhos, que é parente pessoal da Mosma, né, que tem 90 anos, 92 anos, né, mais velho que a cidade até. O meu avô já vendia pedras para eles calçarem, né, porque ele trabalhava com pedra grés, né, foi um dos pioneiros na pedra grés. Então, uma vez falando com a Lúcia, né, daí ela viu a carteira dela, disse, chamou a atenção que eu estava vasculhando as coisas do meu avô, do meu pai, que também achou
alguns documentos antigos, né? E daí a gente começou a trocar ideia, porque assim, eu tenho 38 anos, né? E meu pai, assim, ele veio de fora e é eletricista, né? Então ele trabalhou nas primeiras empresas de calçado, nos anos 70, 80, assim, né? Que a cidade estava crescendo, vinha muita gente de fora, né? Eu nasci em Novo Hamburgo, me criei nos bairros de Canudos, que é um dos maiores bairros da cidade, e São Jorge. Estava me lembrando do Kutz Walsen, um professor, deve ter pesquisado, né? Ele foi um cara que me deu um livro, assim, por causa do meu pai, que era eletricista, conheci o sótão dele, e achei fantástico, porque lá tu achava umas coisas... Eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Esses dias eu estava comentando... A biblioteca dele tinha 4.000 volumes. Só A fazer uma biblioteca parte. dele era fantástica, assim, eu fiquei louco quando vi aquela biblioteca, e ele era professor de desenho do Pasqualini. Então, ali já despertei um pouco para o desenho, sabe? E depois, conhecendo o Schaeffer e a Fundação Schaeffer, o negócio aumentou, não consegui parar mais, e o Schaeffer me apresentou algo que era Hamburgo Velho. Daí o Hamburgerberg, o jornal, a história toda dele como ativista cultural, que ele pegava de modelos da Europa. Até às vezes não entendo porque Novo Hamburgo às vezes não aproveita, sabe, algumas coisas, né? E gostei muito do que o Carlinhos falou também, que me faz pensar. Novo Hamburgo é privilegiado, assim, questão de educação, né, que os alemães trouxeram, a questão da própria religião e alguns outros povos ficaram meio à margem, né, aonde que nascem os bairros, né, e o pessoal sobe os morros negros, por exemplo, que hoje está tendo um resgate, porque os nossos heróis, o que constrói uma cidade, não é só uma etnia, né, puxar o meu lado aqui, né, mas português, né, então... eu acho assim que é uma cidade que está de parabéns, sabe? A gente vê assim que, apesar de toda a dificuldade em termos de Brasil, né, economicamente, Novo Hamburgo sempre dá um bom exemplo, sabe? Sempre daqui sai uma safra muito boa de tudo, sabe? A gente pode ver assim na questão da educação no tempo do Sardé, sabe? A gente começa a dar uma vasculhada. É que nós ainda Em diversos setores, né, Anderson? Em diversos setores. A gente tem muito para crescer, né? Então é uma cidade de 90 anos. Mas 90 anos jovem, né? Ou talvez bebê, né? Se olhar em questão de Brasil, né? Bom, esse foi o nosso primeiro bloco, então, desse programa especial, falando sobre os 89 anos da cidade de Novo Hamburgo. É o nosso canal aberto, programa semanal aqui da Vale TV, que vai para um breve intervalo e volta na sequência com muitas histórias ainda durante o programa de hoje.